Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar início aqui, né, ao grupo 11 do livro de vocês. E é importante a gente ressaltar algumas coisas que eu acho, né, que é sempre importante da gente iniciar a aula explicando o conceito, né, básico para tudo isso. Bem, então, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho aqui mais de cidadania, né, então a gente vai falar um pouquinho de uma visão de cidadania desde o período, né, antigo, desde a Grécia, passando por Roma, passando pelo feudalismo, né, passando por vários períodos, e por que isso é importante da gente estar frisando, né, essa questão da cidadania? É porque na aula da semana que vem, né, que eu acho que a próxima aula é uma aula que vai, né, pode gerar algumas visões um pouco, né, conflitantes, a gente vai falar sobre, né, políticas afirmativas. Então, o que raios são políticas afirmativas? Né? Então, políticas afirmativas são as famosas políticas de cotas. Né? Então, eu vou começar aqui, né? Então, vou colocar o material aí que nós vamos trabalhar hoje, que é o material do livro de vocês, o grupo 11, como já falei, né? Então, quando a gente fala no livro 11, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de cidadania, né? E como é que essa cidadania ela vai, se perpetuar, né? Dentro dessa realidade. Né? Então, como o princípio de cidadania, né, todas essas questões aí envolvendo esses valores. Bem, então para a gente iniciar aqui, o que esse grupo, o que esse capítulo vai dizer aí? Primeiro, nós temos que compreender as relações entre cidadania e minorias. Né? Então, essa questão de que se todos somos legalmente iguais, né, perante a Constituição, né, que desde a Revolução Francesa, né, é pregada a igualdade, a fraternidade e a igualdade, lealdade e fraternidade a todos. Então, por que existem minorias? Bem, então compreender as noções de exclusão social e de inclusão social, né? Então descrever o conceito de ação afirmativa, que nós vamos falar na semana que vem, mas é bom a gente já iniciar isso para entender qual é a finalidade da aula de hoje. Bem, então compreender os vínculos conceituais entre ações afirmativas e inclusão social. Bem, então aqui, né, nós vemos essa imagem aqui, que eu acho que é uma imagem bem interessante, né, que está no livro de vocês para ilustrar esse capítulo, né, ele mostra várias silhuetas, né, de pessoas, e cada uma sendo representada de uma cor diferente, de uma característica diferente. Isso mostra que mesmo nós, né, somos uma sociedade, nós somos compostos por indivíduos diferentes, com características diferentes, por religião, cor de pele, entre outras coisas, mas todos somos iguais. Isso que está, né, contido ali na nossa Constituição, na Constituição de 1988, que é considerado uma das constituições mais modernas e avançadas no mundo atualmente. Né? Uma coisa está ali na Constituição, uma outra coisa é colocar em prática, né? Mas assim, então nós vamos falar um pouquinho aqui de inclusão social, né? Tanto é que eles colocam esse ponto de interrogação, né, bem claro, né? Então, o que isso significa? O que é incluir essa pessoinha aqui? Então, o que significa incluir essa pessoinha aqui? Então, criar políticas públicas para que todos sejam iguais, mesmo com as diferenças, né? As diferenças que em alguns momentos nos separam, em vez de nos unir. Bem, então nós vamos falar aqui, né? Então, cidadania, minoria, inclusão social. Então, a gente tem que pensar da seguinte forma. Então, a cidadania na nossa contemporaneidade. Bem, então, quais são os vínculos entre cidadania, minorias, inclusão social nas sociedades contemporâneas? Então, identificação desses laços exige, né, o entendimento apropriado do significado desse termo. Bem, então, cidadania, no caso, ela é uma forma de dizer o seguinte, né, que todos nós, dentro do território, então nós somos cidadãos brasileiros. Então, dentro do Estado brasileiro, do conjunto de leis, todos nós somos iguais perante ele. Então, ele tem que garantir a nós as condições mínimas, né, para a nossa sobrevivência. Né? Então, nós somos, né, assim, agraciados por isso. Né? Mas quando a gente fala de cidadania, então a cidadania surge lá na Grécia Antiga, né, diretamente associado às práticas políticas. Então, nas cidades-estados gregas, né, as medidas, né, de interesses públicos eram elaboradas pelos cidadãos
reunidos em assembleias, no caso as ágoras. Então, nessas assembleias de comunidades cívicas, os cidadãos poderiam apresentar propostas, argumentar, expressar seu ponto de vista e debater assuntos coletivos, especialmente na democracia, né, do antigo mundo grego, né, prevalecia a igualdade de direitos e deveres entre os cidadãos. Bem, então esse parágrafo aqui é um parágrafo um pouco controverso. Bem, então vamos pensar da seguinte forma. Na Grécia Antiga, nem todos eram cidadãos. Então, nós temos que pensar da seguinte forma. Em Atenas, que é o berço da democracia, nós temos que pensar que quem era o cidadão era o aristocrata. Então, quem era essa figura aí? Era o proprietário de terra. Então, era aquele que tinha terras para, né, de uma certa forma ou de outra, né, conseguir riquezas. Porque, segundo os filósofos, né, no caso aí, né, o Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, que o Aristóteles é o pai da política, de uma certa forma ou de outra. Ele vai dizer que todos os seres humanos ele é político por natureza. Então, no sentido aí de política, então não tem como haver participação política se a pessoa ela tem que trabalhar, buscar o seu sustento. Então, para que haja, né, política, a pessoa tem que ter o seu ócio produtivo. Então, qual a diferença de ócio produtivo para tempo sem fazer nada? Então, quando você tem tempo livre, você pensa em algo produtivo, você vai pensar, você vai elaborar coisas que vai ser produtiva ou proveitosa para você e para a sociedade. Então, quando, né, houve essa questão da política lá na Grécia, então quem vai ser o cidadão? Quem vai ser a pessoa que vai participar dessa assembleia? Os proprietários de terras, homens livres, né, então a mulher ela era excluída, o estrangeiro era excluído, o servo era excluído, né? O homem livre, pobre, era excluído, e isso vai sendo perpetuado com o passar do tempo, vai sendo passado pela democracia romana, o feudalismo, entre outras coisas. No caso, o conceito de cidadania que nós temos hoje, né, então a cidadania contemporânea, ela começa a ser falada, ela começa a ser discutida, né, ali na Revolução Francesa de 1789. Então, no caso, o lema liberdade, igualdade e fraternidade, nós temos que pensar da seguinte forma, que é a liberdade? Então, todos têm a liberdade, né, o direito à propriedade privada, a liberdade de expressão, a liberdade, né, que é uma das coisas mais importantes, né, para o ser humano. A igualdade, então, perante o Estado, então, todos estão no mesmo pé de igualdade, não há ninguém superior ou inferior. E a fraternidade é zelar pelo bem do outro, né? Então, nesse sentido aqui, então enfrentaram, né, as forças sociopolíticas do antigo regime, né, eliminaram a estratificação social das ordens existentes na França, né, de forma geral, na sociedade europeia do século XVI, XVII, XVIII, substituído as articuladas, né, as articulada em clero, nobreza e plebe, né, de uma sociedade de cidadãos com direitos e deveres iguais para todos. Bem, então, no caso, mesmo com a formação dos primeiros estados nacionais, no caso aí entre o século XIV, XV, XVI e XVII, a maior parte das sociedades europeias, elas ainda tinham uma base, né, de organização de estratificação social, né, baseada ali no feudalismo, onde era um modelo, assim, de uma forma hereditária. Então, as pessoas que nasceram numa classe social, ela não tinha o direito de ascender a uma outra, né? E aqueles que estavam no topo dessa pirâmide social não tinham direito de regredir, né? Não tinham como regredir. Então, nesse sentido aí, o que vai pregar a Revolução Francesa? O fim dessa sociedade estratizada, né? Então, essa sociedade onde não há possibilidade, né, de ocorrer modificações sociais, mas sim, né, pregando que todos com o seu direito de participação. Então, todos são livres. Mas, assim, quando a gente pensa nesse sentido, será que isso foi colocado em prática? Então, né, aqui no texto está dizendo, então, podemos observar tanto a antiguidade quanto o mundo contemporâneo, os princípios de igualdade é aspecto central do conceito de cidadania. Nos países democráticos atuais, contudo, né, no caso, né, contendo dos textos constitucionais, é explícito a afirmar a existência dos mesmos direitos e deveres para todos os cidadãos. Entretanto, é possível questionar a efetividade dessa igualdade. Então, no seguinte termo,
Se a igualdade jurídica consta na lei, né, de modo formal, não é ela uma ficção no termo prático? Como explicar a falta de condições materiais, que um grande número de pessoas e sociedades democráticas sofrem? Então, é um grande emblema, né? Então, essa imagem aí, no caso do prato vazio, é algo bem substancial. Então, o ser humano hoje, ele produz muito alimento, né? Ele produz muita riqueza. Então, o que justifica, se nós temos na nossa Constituição a questão de igualdade, que uns têm muito e muitos têm pouco, né? Então, o que isso justifica? Então, qual é a justificativa? Se na lei está ali contida, né? Eu sempre falo isso para vocês, está na lei, né? Quer dizer que não tem alteração, não tem interpretação. A lei, ela é para ser executada. Qual o maior problema de leis? É que muitas vezes essas leis têm um contexto de interpretação, né? Então, se todos estão ali, se na lei está previsto que todos são iguais perante a legislação, então por que que há essa desigualdade? Tanto é que no texto ele coloca o seguinte: então, não é ela uma ficção em termo prático, né? Então, a questão da prática, ele não se concretiza. Então, no papel é lindo, né? Todos somos iguais perante a lei, mas, né, somos iguais mesmo? No caso, tem uma música do Engenheiros do Havaí, né, chamado, né, somos todos iguais, né, então ele vai dizer, né, somos todos iguais, mas uns mais iguais que os outros, né? Então, no caso aí, então, nós somos realmente iguais ou tem algumas pessoas que têm mais direitos do que outras? E por que que isso acontece? Né? Então, essa questão é o debate, né, que nós vamos, né, iniciar aqui. Né? Então, quando a gente fala no plano intelectual, né, dentro dessa questão, né, então, essa interrogação impõe, né, rediscussões e assim, ampliações conceituais sobre a cidadania. Então, uma contribuição importante nesse debate é apresentado pelo sociólogo britânico Thomas Marshall, né, que em seu livro Cidadania, Classe Social e Status, associa o desenvolvimento histórico contemporâneo da ideia, né, de cidadania aos conflitos sociais e às transformações do capitalismo. Nesse contexto, Marshall identifica, né, constituições de três esferas de direitos na concepção da cidadania: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Bem, então vamos cada um, né, um por vez. Então, o que são direitos civis? Né, são os que referem à liberdade individual, ou seja, a liberdade de expressão, de locomoção, de associação, ou seja, são os direitos que os indivíduos possuem sobre seu corpo, pensamento e vida. Então, no caso aí, né, essa questão dessa liberdade, né, isso tem a ver com o fim, né, do sistema de servidão, né, que era colocado ali durante o feudalismo. Então, você é livre para falar aquilo que você pensa, né, levando em consideração o seguinte: toda liberdade tem uma parcela de responsabilidade, como já diria, né, no caso aí, né, o Spinoza. Né, o Spinoza, ele vai dizer essa questão ele trabalha essa questão de liberdade e responsabilidade. Bem, então, quando a gente fala em expressão, então eu tenho liberdade de falar aquilo que eu penso, só que eu não posso faltar com a verdade. De locomoção, então eu não sou mais fixo no feudo onde eu vivo, então eu posso me locomover pelo mundo, eu posso buscar melhores condições de vida. De associação, no caso de partidos políticos, de grêmios, de assembleias, entre outras coisas que me dão, né, direito de representatividade. Bem, no caso, né, direitos do indivíduo possuir sobre o seu corpo, né? Então, o meu corpo ele é inviolável, né? Como a gente sempre coloca aqui, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as situações, uma parte que não pode ser violado é a questão do corpo, né? E o pensamento e a sua vida. Então, o pensamento. Então, ninguém pode me proibir de pensar de uma forma diferente do que a maioria, né? E a questão de vida. Então, todos têm direito à vida em plenitude, né? Então, isso é importante também. Bem, então, o segundo aspecto, que é o direito político. Então, esses contemplam, né, a participação do processo eleitoral como eleitores e candidatos a cargos representativos no poder executivo e legislativo, em movimentos comunitários sociopolíticos, isto é, direito asseguraram, né, a possibilidade de atuação da cidadania nas relações entre sociedade civil
e o Estado. Bem, então, essa questão de direitos políticos, nós temos que levar em consideração que até o início do século XX, em muitos países do mundo, né, no caso, não havia o sufrágio universal. Então, o que é o sufrágio universal? É o direito político do voto. Né? Então, homens, pobres, analfabetos, mulheres, estrangeiros, eles não tinham direito ao voto. Então, hoje, né, existem essa questão aí do voto sendo, né, no caso do Brasil, o voto ele é obrigatório, né? Qual a maior questão aqui também? Então, se nós todos somos livres para participar, então, no caso, quando nós não participamos, nós abrimos a possibilidade dos outros participarem por nós e fazerem as nossas escolhas, né? Então, tomando uma escolha a partir daquilo que eles acreditam melhor. Bem, então, o que são direitos sociais? Então, diz respeito ao acesso ao serviço de saúde, educação, né, trabalho, lazer, condições adequadas à habitação, né, ao desenvolvimento intelectual e profissional, em suma, qualidade de vida. Então, são aqueles serviços, né, que nós, muitas vezes, nós consideramos serviços banais, no caso de saúde, né, a questão da educação, que eu acho que é primordial, uma sociedade, ela só vai para frente quando a educação ela é de qualidade para todos, né, e isso deve ser encarado pelo poder, pela esfera social e pelo Estado. Então, garantir educação a todos, né, a evolução, né, o sentido de formar uma cidadã, né, uma cidadania, uma sociedade composta, né, por isso, né? Então, tem essa questão aí. Então, né, nessa perspectiva aí, tende-se, né, que a cidadania plena acontece somente quando esses direitos estão, de fato, assegurados para todos, né, para todas as pessoas. Além disso, a ausência de qualquer um desses direitos compromete o exercício dos demais. Então, a fragilidade dos direitos sociais, por exemplo, afeta negativamente o exercício dos direitos civis e dos direitos políticos. Então, no caso, uma pessoa que ela não tem uma qualidade na educação, então, quando ela não consegue, né, distinguir, né, ela não é ensinada, ela não é formada para saber distinguir esses direitos, ela vai ter dificuldade para realizar a sua cidadania. Então, a questão do voto, a questão do direito político, a questão dos direitos civis. Então, isso é uma questão muito importante. Então, um direito, ele interfere no outro. Né? E quando um é negado, essa estrutura, ela rui, né? Ela vai cair. Uma outra questão também aqui importante, né, que nós vamos falar sobre a minoria, né, aquilo que eu estava falando de cidadania e minorias. Então, a cidadania, então, é o congruente com sociedades que discriminam determinados grupos, ou chamados minorias. Então, neste momento, devemos, né, reiterar o significado sociológico, né, de minorias, tema estudado anteriormente. Então, quando a gente fala em minoria, né, então são aqueles grupos que estão à margem da sociedade, ou que têm os seus direitos negados. Né? Então, quando a gente fala em minorias, né, a gente pensa que, primeiro, são grupos pequenos. Na verdade, não. Muitas vezes são grupos que têm em número a sua maioridade, mas isso não reflete na questão de direitos. Então, em linguagem sociológica, então, a minoria são grupos sociais negativamente discriminados, isto é, grupo de pessoas colocadas em posição inferiores no universo das relações sociais. Então, as minorias são prejudicadas em suas, né, possibilidades econômicas, educacionais, sociais, culturais e políticas. No caso, né, essas minorias, elas são aquelas que têm os seus direitos retirados por algumas características. No caso, né, nós temos vários exemplos. No caso, nós temos afrodescendentes, nós temos homossexuais, mulheres, deficientes. Então, nós temos vários grupos que são considerados minorias, que são aquelas pessoas que estão à margem desses direitos, que não são contemplados. É uma palavra que vocês vão achar estranha, mas eu acho sempre a gente, por a questão da lei, né, ele coloca o seguinte, são pessoas que não gozam desses direitos, que não têm o uso pleno desses direitos. Então, são essas minorias. Então, alguns exemplos, né, dos grupos sociais constituídos, né, mantidos historicamente como minoria, são negros, mulheres, homossexuais, que em diversas sociedades não recebem as mesmas oportunidades que os brancos, homens heterossexuais. Então, acerca desse aspecto, é importante registrar, né, considerável, né, disjunção entre a esfera formal da cidadania e a realidade das relações sociais, apesar de, no plano legal, se afirmar que a igualdade de direitos e deveres, na prática, né, as minorias são inferiorizadas socialmente. Então, diversos estudos e indicadores sociais revelam,
né, a extrema desigualdade social, né, em desfavor dessa minoria. Então, como presença reduzida nas mulheres em cargos de poder, né, as condições socioeconômicas precárias da população negra em geral. Então, a marginalização, né, das pessoas homossexuais. Então, nós temos todos esses elementos, né, que são elementos, né, no mínimo contraditórios, são elementos que a sociedade mais conservadora ela não aceita, né? Isso é um fato importante. Nós vivemos uma sociedade onde nós julgamos as pessoas por alguns aspectos que não condizem da sua capacidade. Então, não é só porque uma pessoa ela é negra que ela tem menos condições de ocupar cargos influentes. Mulheres, homossexuais, né, deficientes. Né? Então, nós excluímos uma grande parte dessa população. Então, qual o maior problema? Nós temos que gerar políticas para que essas pessoas sejam incluídas dentro desse sistema e não excluídas, não marginalizadas. Né? A gente ainda mais agora, no mês de novembro, a gente fala tanto de consciência negra, né? Então, por que que o negro ele não é verdadeiramente incluído dentro dessa sociedade? Né? Então, são coisas que nós devemos sempre levar em consideração e pensar sobre esses aspectos. Né? Então, diante, né, dessa observação, podemos concluir, né, que na realidade, né, de sociedade marcada pela discriminação de minorias, o direito, né, à cidadania não é integralmente igual para todos. Em outras palavras, essa situação revela a existência da exclusão social no mundo contemporâneo. Né? No caso aí do sociólogo Anthony Giddens, né, então ele escreve o seguinte: a exclusão social diz respeito à forma pelas quais os indivíduos podem acabar isolados, sem envolvimento integral na sociedade, né, mais ampla. Por exemplo, pessoas que moram em um conjunto habitacional dilapidado, né, com escolas de baixa qualidade e poucas chances de emprego no local, né, podem não encontrar efetivamente oportunidades, né, de autoaperfeiçoamento. Então, para usufruírem a vida, né, plena e ativa. Os indivíduos não apenas precisam se alimentar, né, e se vestir e se abrigar, mas também, né, devem ter acesso a mercadorias, a serviços essenciais, como transporte, telefones, seguros, serviços bancários, para que haja a integração social em uma comunidade ou sociedade. É importante que seus membros compartilhem de escolas, serviços de saúde e transporte público. Então, essa fala aqui, é importante sempre da gente frisar o seguinte, que, né, como já diria a música dos Titãs, né, lá da década de 80, né, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Né? Então, a gente não quer apenas comida, a gente quer saída para qualquer parte, a gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. Então, é o seguinte, né, é muita coisa, né, que envolve a cidadania. Então, quando a gente nega um desses direitos, no caso, né, ele está falando que quando as pessoas elas vivem na periferia e muitas vezes elas têm que se deslocar horas do seu local de habitação até o seu trabalho, isso diminui a possibilidade dessa pessoa em se auto-aperfeiçoar. Então, ela não tem como estudar mais, melhorar a sua formação continuada, continuar a sua formação. Então, isso vai fazer com que ele fique à margem desse sistema. Então, muitas vezes, eles não têm a mesma oportunidade que uma pessoa que vive no centro, né, que consegue ter melhores condições de estudo, de transporte, de moradia, de saúde. Então, isso é uma questão importante. Quando nós excluímos parte dessa população, essa população ela tem, né, problemas para se organizar. Então, como a gente estava falando aqui, então esse trecho aqui que é importante, que eu já comecei a falar para vocês aqui, sobre a questão das periferias. Né? Então, no caso, né, essa sociedade periférica, ou essas periferias, elas sempre vão ser abandonadas pelo poder público. Né? Muitas vezes, o poder público ele só busca o apoio dessa periferia como nós estamos em período de eleição. Né? Então, essas visões preconceituosas, discriminatórias, então a exclusão social, né, que procede a práticas, né? Então, no caso, né, a questão do negro, da mulher, do homossexual. Né? Então, nós temos uma sociedade extremamente complicada. Bem, então, em sentido, portanto, inclusão, né, social significa proporcionar condições adequadas de cidadania para os grupos sociais, né, radicalmente excluídos. Então, o autêntico acesso aos direitos civis, políticos e sociais nesse horizonte compreende-se com a atuação dos movimentos sociais dedicados aos interesses das minorias, isto é, aqueles comprometidos com a supressão de
de preconceito, atitudes discriminatórias e estratificações sociais que vão contra os princípios de igualdade e da cidadania. Então, nesse sentido, é por isso que é importante nós frisarmos, né, sobre a questão desses direitos, desses direitos civis, garantidos pelos movimentos, movimentos sociais, no caso, o movimento feminino, o movimento GLBT e por aí vai indo, que são grupos que buscam direitos aos seus representantes, que muitas vezes são ignorados pelo poder público, levando em consideração que, mesmo que seja garantido por lei, alguns direitos, muitas vezes esses direitos não são colocados em prática. Então, nós precisamos reivindicá-los, nós precisamos lutar para que eles sejam colocados em prática. Bem, então iniciamos o módulo, indagando, sobre a relação entre cidadania e minorias e inclusão social. Então, registramos que a cidadania tem origem antiga, na antiga Grécia, e vem sofrendo assim, modificações até os dias de hoje, acrescentando que na época contemporânea esse conceito se expande para incorporar direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Então, constatamos, porém, que a existência de minorias, de grupos sociais discriminados, em grande medida atingindo, pela exclusão social, atesta que a realidade da cidadania não é integral, completa nas civilizações atuais. Então, a inclusão social, portanto, deve ser o processo de superação dessa desigualdade e de concretização, a extensão da cidadania para o conjunto total da sociedade. Então, no caso aqui, então a gente tem que pensar essa questão da igualdade como algo que é a base para uma sociedade harmoniosa. Então, não adianta ficar apenas no papel, tem que colocar em prática. Então, não tem como. Tem que ver que essas transformações, com o passar do tempo, ela vai mudando, essas questões. Por isso que é importante nós estudarmos a sociologia, a filosofia, como uma forma de lançar luz sobre isso. Bem, então, para a gente concluir aqui, então, devemos assinalar, contudo, que o processo de inclusão social não são simples, e enfrentam, na sociedade humana, muita resistência da ordem cultural, então econômica e política. Preconceitos instalados nos valores culturais dominantes, ainda que nem sempre explícitos, interesses de grupos socioeconômicos poderosos e posturas políticas resistentes, as transformações são obstáculos reais para a conquista, da autêntica cidadania para as minorias. Assim, no interior da sociedade civil, desenvolvem-se intensos conflitos em torno dessa questão. Além disso, mesmo quando há consenso, acerca da necessidade das ações sociopolíticas de inclusão social, surgem, discordâncias sobre quais devem ser, na prática, os procedimentos corretos e pertinentes para sua promoção. Bem, então, quando a gente fala no caso aí, dessas políticas, que a gente vai, discutir no próximo vídeo, então é o seguinte, então, quando se fala em cotas, quando se fala em políticas afirmativas, então, quando existem medidas ou tentativas de solucionar esses problemas ou diminuir os efeitos desses problemas, então, um grupo de pessoas, elas vão agir contra. Normalmente, quem age contra as políticas afirmativas são os grupos que estão, no poder. São aqueles que estão sendo agraciados pelo poder. Então, quando um grupo está no poder, muitas vezes eles não querem perder o poder, então isso vai gerar, propagandas, iniciativas, visões preconceituosas, ou que vai minimizar, esse tipo de comportamento. Então, isso é um problema bem pertinente para a nossa realidade, porque nós temos que garantir, essa promoção para todos. Bem, então, quando a gente fala em política autoafirmativas, então, como sempre, ainda mais, nós estamos em pleno século XXI, lógico, nós vamos falar também, o que levou a essas medidas, que vão ser tão controversas, tão, conflitantes dentro dessa realidade. Então, o que é importante nós frisarmos, saia da zona de conforto, olhe para o outro como se você fosse ele, não veja o outro como um rival. Então, no caso dessas políticas socioafirmativas que nós vamos falar a partir da semana que vem. Então, será que faz tanto sentido nós combatermos essas políticas? Se nós queremos viver uma sociedade pacífica, não seria melhor dar direitos a todos, de uma forma igual? Quando a gente fala em cotas, entre outras coisas, será que todos têm as condições
né, de lutar pela meritocracia, a meritocracia tão, né, colocada como um parâmetro de justiça? Será que o menino que mora lá na cidade de Tiradentes, né, que a escola não tem lousa, que eles não têm condições quase nenhuma né, de frequentar um cinema, de frequentar uma biblioteca, de frequentar um teatro, um museu, de fazer viagens, né, porque o repertório cultural também é importante, né, para você, né, trabalhar a meritocracia. Será que essa pessoa ela foi incentivada pelos seus pais? Será que seus pais foram incentivados por alguém? Então, tudo isso vai desencadear, né, uma sociedade extremamente fragmentada, né, uma sociedade onde poucos terão muito e muitos terão pouco. Então, para nós garantirmos aqueles direitos, né, os direitos, né, de cidadania, no caso de direito pessoal, direito político e direitos civis, né, então, qual é a responsabilidade de cada um de nós? Não é apenas dos políticos, é nossa também. Então, quando nós olhamos para uma pessoa e nós temos uma construção negativa sobre essa pessoa, então qual é o nosso papel dentro dessa realidade? Né? Quando nós julgamos uma pessoa apenas pelos seus aspectos físicos ou pelos seus aspectos, né, assim, econômicos, né? Qual é a nossa porcentagem nessa segregação? Bem, então, era isso, né? Então, vamos nos preparar para novos diálogos, né? Eu acho que é interessante isso, e a provocação que fica, né? Vamos rever os nossos conceitos sobre a questão de cotas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula da semana que vem. Nós vamos pensar também o seguinte, né? Quando é que surge isso? Será que surge aqui no Brasil? Será que são políticas apenas de um grupo? Né? Então, nós temos que levar em consideração isso também. Bem, então deixo vocês aqui. Qualquer coisa me procurem pelas redes sociais, onde vocês conseguem me encontrar. Muito obrigado e até a próxima.